Um CEO bilionário pega uma garçonete protegendo seu filho especial. A reação dele choca a todos. E se um pequeno ato de bondade pudesse mudar tudo? O movimento matinal no dourado dinheiro estava a todo vapor, mas Ana Carvalho se movia por ele com a graça de alguém que servia café e conforto há quase 2 décadas. Aos 42, ela havia resistido às tempestades da vida com dignidade tranquila. Seu sorriso gentil, mascarando o peso de criar a filha adolescente sozinha após o acidente do marido, 3 anos atrás. As cabines de vinil desgastadas e os azulejos do chão em xadrez do restaurante haviam se tornado seu segundo lar, um lugar onde ela conhecia o pedido de cada cliente habitual de cor e onde sua bondade tocava todos que passavam por aquelas portas de vidro. Mas esta manhã de terça-feira parecia diferente de alguma forma. Enquanto Ana limpava a mesa 6 pela terceira vez, ajeitando o pequeno vaso de cerâmica que continha uma única margarida, seu toque pessoal que tornava cada mesa especial, ela notou uma comoção perto da cabine de canto. Um homem bem vestido, em um terno caro, sentava-se rigidamente em frente a um garoto que não devia ter mais de 8 anos. A criança balançava suavemente para frente e para trás, com as mãos cobrindo os ouvidos, enquanto o burburinho da multidão do café da manhã parecia sobrecarregar seus sentidos. Os instintos maternais de Ana entraram em ação imediatamente, reconhecendo algo familiar na angústia do garoto. O celular do homem vibrava constantemente contra a mesa, mas sua atenção permanecia fixa na criança com uma mistura de preocupação e desamparo que tocou o coração de Ana. Ela não pôde deixar de se perguntar o que trouxe essa dupla improvável ao seu canto tranquilo do mundo, e por que o cavalheiro de aparência bem-sucedida parecia tão perdido quando se tratava de confortar o precioso garoto ao seu lado. De onde você está assistindo hoje? Ana sempre teve uma habilidade estranha para ler as pessoas, uma habilidade aprimorada por anos de servir café a pessoas de todas as classes sociais. O homem na cabine de canto era claramente bem-sucedido. Seu terno de carvão feito sob medida provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 meses, e o elegante relógio prateado que capturava a luz da manhã falava de uma riqueza além de sua imaginação. Mas o sucesso não o havia preparado para a alma gentil sentada à sua frente, um lindo garoto com cabelo escuro e os olhos castanhos mais expressivos que ela já tinha visto. A criança, ela adivinhou que seu nome poderia ser algo clássico, talvez João ou Lucas, estava metodicamente arrumando os sachês de açúcar em linhas perfeitas enquanto cantarolava uma melodia suave que só ele podia ouvir. Ana reconheceu os sinais imediatamente. O neto de sua vizinha tinha traços semelhantes, e ela havia aprendido que rotina e calma eram tudo para crianças como ele. O empresário continuava olhando para seu celular vibrando, depois de volta para o garoto, seu maxilar se apertando a cada minuto que passava, como se estivesse lutando contra uma batalha interna entre dever e devoção. Mais café, senhores! Ana se aproximou da mesa deles com seu sorriso mais caloroso, notando como o zumbido do garoto parou no momento em que ela falou. Seu pai, pois certamente era isso que ele era, dado o queixo teimoso correspondente, ergueu os olhos com um olhar cansado que continha uma vulnerabilidade que ela não esperava. Por favor, ele disse calmamente, sua voz carregando apenas um toque de desespero. E talvez você tenha algo simples, sem molho, sem tempero. Sua pergunta veio com o tom cansado de alguém que havia aprendido que pedidos simples muitas vezes encontravam respostas complicadas no mundo exterior. Claro, querido, Ana disse, direcionando suas palavras ao garoto que a olhou por entre os cílios. Que tal algumas panquecas douradas, o mais simples possível, com um copinho de xarope de bordo ao lado? Você pode usar o quanto quiser. Ela manteve a voz suave e firme, o mesmo tom que usava quando sua própria filha ficava sobrecarregada quando criança. Algo mágico aconteceu então. Os ombros do garoto relaxaram e ele fez o menor aceno de cabeça, seus dedos ainda organizando os sachês de açúcar, mas com menos urgência agora. O pai, ela vislumbrou seu cartão de crédito e viu Machado em relevo na superfície de platina. O SR. Machado observou essa troca com algo próximo da admiração. Ele geralmente não. Machado começou, então se interrompeu, como se compartilhar demais pudesse quebrar qualquer feitiço que Ana havia lançado. Mas o momento de paz deles se despedaçou quando o telefone de Machado tocou com um zumbido agressivo que fez o garoto cobrir os ouvidos novamente e balançar mais intensamente. O nome Falcão ou Jeans Urgente piscou na tela e Ana viu o rosto de Machado se transformar de pai gentil para executivo de alta potência em um instante.
Eu tenho que atender isso, ele disse, levantando-se abruptamente. É sobre o acordo Fonseca e se eu não. Ele parecia dividido entre o telefone e o filho, a responsabilidade corporativa em guerra com o instinto paterno. O zumbido do garoto ficou mais alto, um mecanismo de autoconforto que Ana reconheceu. Mas a multidão do café da manhã estava ficando mais ocupada e barulhenta. Ela assistiu Machado sair para sua ligação, andando para frente e para trás além das janelas de vidro, uma mão pressionada no ouvido, a outra gesticulando enfaticamente. Através da janela, ela podia vê-lo verificando o relógio, sua mão livre passando pelo cabelo em frustração. Foi quando o verdadeiro problema começou. Um grupo de trabalhadores da construção civil na mesa ao lado começou a fazer comentários sobre o zumbido do garoto, suas vozes carregando aquela marca particular de ignorância que fez os instintos protetores de Ana se inflamarem. O que há de errado com aquele garoto? Um deles resmungou alto o suficiente para o garoto ouvir. Ele não consegue ficar quieto como uma pessoa normal. O balanço do garoto se intensificou e sua cuidadosa arrumação de sachês de açúcar se espalhou quando suas mãos começaram a tremer. Ana viu lágrimas se formando naqueles olhos castanhos expressivos e algo feroz despertou em seu peito. Ela havia passado 20 anos protegendo pessoas neste restaurante, de adolescentes com o coração partido a idosos comendo sozinhos, e ela não ia deixar ninguém machucar esta preciosa criança sob sua vigilância. Lá fora, Machado estava no meio de uma conversa. De costas para a janela, completamente alheio ao fato de que o senso de segurança cuidadosamente construído de seu filho estava desmoronando a cada palavra cruel de estranhos que deveriam ter agido melhor. O garoto olhou para a porta, procurando a presença tranquilizadora de seu pai, mas encontrou apenas espaço vazio e o ruído esmagador de um mundo que não o entendia. Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Colocando sua cafeteira no balcão com calma deliberada, ela se moveu em direção à mesa dos trabalhadores da construção civil, seus instintos protetores de mãe leoa superando qualquer preocupação com o atendimento ao cliente ou manter a paz. Às vezes ela sabia a bondade exigia coragem e algumas batalhas valiam a pena lutar, especialmente quando crianças inocentes eram pegas no fogo cruzado. O garoto precisava de um campeão e Ana Carvalho nunca havia recuado de proteger alguém que não podia se proteger. Ana não levantou a voz. Ela havia aprendido há muito tempo que a força tranquila carregava mais poder do que gritar jamais poderia. Ela se aproximou da mesa dos trabalhadores da construção com os passos, medidos de uma mulher que passou décadas navegando em situações difíceis com graça, sua cafeteira ainda na mão, como um símbolo de sua autoridade neste pequeno canto do mundo. Senhores, ela disse, seu tom caloroso, mas inconfundivelmente firme, aquele jovem ali está tendo uma manhã difícil, e tenho certeza de que vocês se lembram de como era se sentir sobrecarregado quando tinham a idade dele. Ela reabasteceu suas xícaras sem que fosse pedido, um gesto de respeito que de alguma forma fez suas próximas palavras carregarem mais peso. Talvez pudéssemos manter nossas vozes baixas e dar a ele algum espaço para encontrar sua calma. O líder da equipe, um homem corpulento com as mãos manchadas de tinta e um rosto que sugeria que ele não estava acostumado a ser corrigido, ergueu os olhos com surpresa. Senhora, estamos apenas tentando tomar nosso café da manhã. Se o garoto não consegue lidar com estar em público, talvez. Talvez, Ana o interrompeu gentilmente, todos nós pudéssemos nos lembrar de que este restaurante tem servido famílias por 40 anos porque acreditamos que todos merecem um lugar onde possam se sentir seguros e bem-vindos. Seu sorriso nunca vacilou, mas algo em seus olhos sugeria que isso não era um pedido. Aquele garotinho é o tudo de alguém, assim como seus filhos são os seus. Atrás dela, ela podia ouvir a respiração do garoto começando a se firmar enquanto as vozes dos homens diminuíam para murmúrios respeitosos. Um dos trabalhadores mais jovens, mal saído da adolescência, olhou para a cabine de canto com algo como reconhecimento surgindo em seus olhos. Meu irmãozinho é assim, ele disse calmamente, fica sobrecarregado em multidões. Desculpe, senhora. Mas a atenção de Ana foi atraída de volta para o garoto quando ela ouviu uma voz suave dizer, com licença, senhorita. Ele estava olhando diretamente para ela, seus olhos castanhos, ainda brilhando com lágrimas não derramadas, mas contendo uma faísca de curiosidade que não estava lá antes. Em suas pequenas mãos, ele segurava os sachês de açúcar que ele vinha arrumando, agora formando um padrão de estrela perfeito. Isso é lindo, querido, Ana disse, agachando-se ao nível dos olhos dele. Você fez isso para mim? Ele assentiu solenemente.
É como a do meu quarto. Papai diz que as estrelas nos ajudam a encontrar o caminho para casa quando estamos perdidos. Sua voz era suave, mas clara, cada palavra cuidadosamente escolhida e entregue com a seriedade que apenas as crianças possuem. Seu papai é muito sábio, Ana respondeu, aceitando a estrela de sachês de açúcar como se fosse feita de ouro puro. E você é muito talentoso. Qual é o seu nome, querido? Eu sou o André, ele disse, então acrescentou com óbvio orgulho. André Ricardo Falcão III, mas eu gosto mais de André porque não é tão longo. O nome Falcão atingiu Ana como um choque suave. Falcão ou Jeans? Ela tinha visto esse nome na seção de negócios do jornal, geralmente acompanhado por palavras como bilionário e império. Ela olhou pela janela onde Machado não SR. Falcão ainda estava imerso no que parecia ser uma conversa telefônica, cada vez mais acalorada, sua mão livre gesticulando mais freneticamente agora. Mas seu momento de realização foi interrompido quando a expressão de André de repente mudou de calma para angustiada. Uma nova cliente havia entrado no restaurante. Uma mulher elegantemente vestida com um iPad preso ao peito e o passo proposital de alguém acostumado a conseguir o que queria imediatamente. SR. Falcão, a mulher chamou, avistando Machado pela janela. A reunião do conselho foi adiantada para as 10h00. Precisamos sair agora se quisermos chegar ao outro lado da cidade. A compostura cuidadosamente mantida de André se quebrou. Não, ele disse, sua voz subindo em pânico. Papai prometeu que terminaríamos o café da manhã. Ele prometeu que tínhamos a manhã toda. Os sachês de açúcar se espalharam novamente quando suas mãos começaram a tremer e Ana podia vê-lo se retirando para si mesmo enquanto a mudança inesperada destruía seu senso de segurança. Machado correu de volta para dentro, encerrando sua ligação no meio da frase quando viu a angústia de seu filho. André, amigão, eu sei que prometi, mas às vezes... Você sempre diz isso, André sussurrou, e o desespero nessas 4 palavras poderia ter preenchido todo o restaurante. Todo mundo sempre tem algo mais importante. Ana assistiu a cena se desenrolar, seu coração se partindo por pai e filho. Ela podia ver a angústia genuína nos olhos de Machado. A maneira como ele se ajoelhou ao lado da cadeira de André, apesar de seu terno caro, tentando explicar obrigações corporativas a um garoto que só queria que seu pai cumprisse uma promessa simples sobre panquecas e tempo ininterrupto juntos. A assistente com o iPad batia o pé impacientemente, verificando o relógio com a óbvia irritação de alguém cuja agenda cuidadosamente planejada estava sendo interrompida pelas necessidades de uma criança. SR. Falcão, a aquisição Fonseca não vai esperar. Este acordo representa 18 meses de negociações. Se este momento tocou seu coração, por favor, dê um joinha no vídeo. Naquele instante, Ana percebeu que estava testemunhando algo que acontecia com muita frequência no mundo moderno. Um pai forçado a escolher entre as necessidades emocionais de seu filho e as demandas implacáveis do sucesso. Mas, às vezes, ela pensou, a escolha não deveria ter que ser feita de forma alguma. Às vezes, um pouco de resolução criativa de problemas e muito coração podiam encontrar uma terceira opção que ninguém havia considerado. André estava contando silenciosamente até 10, um mecanismo de enfrentamento. Seu pai provavelmente o havia ensinado, mas seus ombrinhos tremiam com o esforço de segurar as lágrimas. A batalha entre amor e obrigação estava prestes a ser decidida, e Ana Carvalho se recusou a deixar este precioso garoto se tornar mais uma vítima de um mundo que se movia rápido demais para que almas gentis pudessem acompanhar. O restaurante tinha ficado quieto, como se a multidão da manhã inteira sentisse o peso do momento se desenrolando na cabine de canto. Ana assistiu o rosto de Machado passar por emoções, amor, frustração, dever e desespero. Tudo enquanto sua assistente batia seu salto caro contra o piso de linóleo em xadrez com impaciência crescente. André havia ficado muito imóvel, o tipo de imobilidade que vem quando uma criança percebe que os adultos em seu mundo estão prestes a tomar decisões que a machucarão, não importa o quão necessárias esses adultos acreditem que sejam. Papai, André sussurrou, sua pequena voz cortando a tensão como uma faca. Você disse que hoje era especial. Você disse que era só para nós. Machado fechou os olhos brevemente, e Ana pôde ver o momento exato em que seu coração se partiu. Ela havia testemunhado essa cena muitas vezes ao longo dos anos, pais divididos entre prover para seus filhos e estar presente com eles, nunca percebendo que às vezes a presença era o presente mais valioso de todos.
Seu telefone zumbiu novamente, o acordo Fonseca exigindo atenção, enquanto seu filho se sentava diante dele, precisando de nada mais do que a promessa de seu pai sendo cumprida. Eu sei que eu prometi, amigão, e eu falava sério, Machado disse, sua voz embargada de arrependimento. Mas às vezes o trabalho de adulto é mais importante do que eu. André terminou, suas palavras mal audíveis, mas pesadas com o peso acumulado de promessas quebradas demais. Ele começou a arrumar os saleiros e pimenteiros em uma linha perfeita, suas pequenas mãos movendo-se com precisão mecânica, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele se recusou a deixar cair. A assistente se adiantou, sua voz assumindo a fria eficiência que Ana passou a associar a pessoas que mediam o valor apenas em dólares e prazos. André, seu pai tem responsabilidades que afetam milhares de funcionários. Certamente você pode entender que esta reunião. O nome dele é André, Ana disse calmamente, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. Todos os olhos se voltaram para ela, mas ela manteve seu olhar fixo na assistente. E ele tem 8 anos. Crianças de 8 anos não entendem aquisições corporativas, mas entendem quando promessas são quebradas. As sobrancelhas da assistente se ergueram com o tipo de condescendência que fez os instintos protetores de Ana se inflamarem ainda mais. Sinto muito, mas este é um assunto de família e eu não acho que Você está certa, Ana interrompeu, movendo-se para ficar ao lado da cadeira de André. Este é um assunto de família, é por isso que talvez a família devesse decidir o que é mais importante agora. Ela olhou diretamente para Machado, vendo além do terno caro para o pai exausto por baixo. Sr. Machado, eu tenho servido famílias neste restaurante por quase 20 anos. Eu vi muitas crianças e vi muitos pais tentando fazer o seu melhor em um mundo impossível. Mas eu nunca vi um garotinho que precisava mais do seu papai do que o André precisa de você agora. O telefone de Machado tocou novamente, o som áspero e exigente no restaurante tranquilo. Desta vez ele olhou para ele com algo próximo do ódio antes de recusar. A ligação. O conselho está me esperando, ele disse, mas suas palavras não tinham convicção. Isso importará em 20 anos? Ana perguntou gentilmente. O André se lembrará da aquisição Fonseca quando for adulto, ou ele se lembrará da manhã em que seu pai o escolheu acima de tudo no mundo? André parou de arrumar os condimentos e estava observando seu pai com o tipo de esperança que apenas as crianças podem convocar diante de repetidas decepções. Era bonito e doloroso ao mesmo tempo. Essa fé absoluta de que talvez desta vez o amor vencesse a obrigação. A voz da assistente ficou afiada de frustração. Com todo o respeito, Sra. Carvalho, Ana Carvalho, Sra. Carvalho, você não entende as complexidades de administrar uma corporação multibilionária. Não se trata apenas de uma reunião. Trata-se do que realmente importa, Machado disse de repente, sua voz mais forte do que havia sido durante toda a manhã. Ele estava olhando para André agora, realmente olhando para ele, como se visse seu filho claramente pela primeira vez em meses. Você está certa, Clara. Eu não acho que você entende. Ele desligou seu telefone completamente. O clique decisivo ecoando no restaurante silencioso como uma pequena revolução. Ligue para Falcão e diga a eles que eu revisarei os materiais da Fonseca hoje à noite e nos encontraremos amanhã de manhã. Se eles não podem esperar 24 horas por 18 meses de trabalho, então talvez eles não sejam os parceiros certos para nós de qualquer maneira. A boca de Clara se abriu em choque. Machado, você não pode estar falando sério. O conselho vai. O conselho entenderá que às vezes ser um bom pai tem que vir antes de ser um bom CEO, ele disse firmemente. E se eles não entenderem, então talvez eu esteja trabalhando para as pessoas erradas. O rosto de André se transformou com admiração e descrença, como se ele tivesse acabado de testemunhar um milagre no meio do dourado diner. Você fala sério, papai? Nós podemos realmente ter nossa manhã inteira juntos? Falo sério, Machado disse, alcançando a mão para bagunçar o cabelo de seu filho. Podemos ter panquecas e falar sobre estrelas e qualquer outra coisa que você quiser. O mundo inteiro pode esperar. Ana sentiu as lágrimas em seus próprios olhos enquanto observava pai e filho sorrirem um para o outro com pura alegria, mas seu momento de felicidade foi interrompido, quando ela ouviu Clara fazer uma ligação que mudaria tudo. Sr. Machado, Clara disse em seu telefone, sua voz fria de raiva. Acho que você deveria saber que seu filho acabou de custar milhões de dólares à empresa porque ele não conseguiu lidar com o café da manhã em público como uma criança normal. Você já enfrentou algo assim? Deixe-nos saber nos comentários. As palavras pairaram no ar como veneno,
e Ana viu o rosto de André se desmoronar quando ele se ouviu ser descrito como um fardo, um problema a ser gerenciado em vez de uma criança preciosa a ser amada. Às vezes, ela percebeu, as batalhas mais cruéis eram travadas com palavras, e essa guerra em particular estava longe de terminar. O silêncio que se seguiu à ligação cruel de Clara foi ensurdecedor. O pequeno rosto de André passou por uma série de emoções, confusão, mágoa e, finalmente, uma terrível compreensão de que ele era de alguma forma o culpado pelos problemas profissionais de seu pai. Ele começou a balançar novamente, mais forte desta vez, suas mãos cobrindo os ouvidos como se ele pudesse bloquear não apenas as palavras da assistente, mas o peso inteiro de ser visto como um fardo. Clara, você está demitida, Machado disse, sua voz carregando uma autoridade tranquila que fez todos no restaurante se virarem para olhar. Arrume sua mesa hoje. A segurança a acompanhará para fora. E você não pode estar falando sério, Clara balbuciou, sua compostura profissional finalmente se quebrando. Por causa disso, por causa de um acesso de raiva em um restaurante, por causa do meu filho, Machado corrigiu, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Pelo fato de que você acabou de chamar um garoto de 8 anos de anormal porque ele experimenta o mundo de maneira diferente de você. Por 24 meses de assistir você tratar a pessoa mais importante da minha vida como se ele fosse um inconveniente a ser gerenciado. Mas o dano já estava feito. André tinha se ouvido ser chamado de problema, um fardo, a razão pela qual seu pai estava perdendo dinheiro e desapontando pessoas importantes. Ana podia vê-lo se retirando para si mesmo, construindo paredes que poderiam levar anos para derrubar. André, Ana disse suavemente, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Você pode olhar para mim, querido? Ele a olhou por entre os dedos, seus olhos castanhos nadando em lágrimas não derramadas. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela perguntou, sua voz gentil mas firme. Eu vejo um garoto que nota tudo, como os sachês de açúcar podem fazer padrões bonitos, como a voz de seu papai muda quando ele está preocupado, como a luz da manhã faz as flores nas mesas parecerem pequenos sóis. Eu vejo alguém que sente as coisas profundamente e ama puramente, e isso não é um problema, querido, isso é um presente. Ela pegou em seu bolso do avental e tirou um diário de couro desgastado, o tipo que ela usava para anotar pedidos e números de telefone. Esta manhã, antes de você e seu papai chegarem, eu estava me sentindo triste porque minha filha está na faculdade e eu estava sentindo muita falta dela. Mas então você me fez aquela linda estrela de sachês de açúcar. E de repente eu me lembrei de que a magia em todos os lugares se soubermos como procurar. O balanço de André desacelerou enquanto ele ouvia, suas mãos caindo de seus ouvidos. Seu papai não perdeu nada importante hoje. Ana continuou, olhando para Machado, que estava observando com lágrimas em seus próprios olhos. Ele encontrou algo precioso. Ele se lembrou de que ser seu pai é o trabalho mais importante que ele jamais terá. Machado sentou-se pesadamente na cabine ao lado de seu filho, puxando André para perto. Ela está certa, amigão. Eu tenho estado tão ocupado tentando construir uma empresa para o seu futuro que quase me esqueci de estar aqui para o seu presente. E sabe de uma coisa? Cada dólar que eu possa perder, cada acordo que possa dar errado, nada disso importa mais do que este momento com você. Mas e se as pessoas acharem que eu sou esquisito? André sussurrou, expressando o medo que vinha crescendo em seu coração. Então essas pessoas estão perdendo a chance de conhecer um dos garotos mais especiais do mundo inteiro, Machado disse firmemente. E a opinião delas não decide seu valor. Ana se levantou, seu coração cheio, enquanto ela observava pai e filho se abraçarem, mas ela ainda não tinha terminado. Ela caminhou até onde Clara estava, ainda segurando seu telefone e iPad como escudos contra um mundo que de repente havia parado de fazer sentido. Senhora, Ana disse calmamente, eu preciso pedir que você saia. Este é um restaurante de família, e família significa tratar todos com bondade e respeito, especialmente crianças. O rosto de Clara ficou vermelho de indignação. Você tem ideia de quem eu sou, de quem ele é? Ela gesticulou em direção a Machado. Este é Ricardo Machado, CEO da Machado Holdings. Eu poderia comprar este lugar inteiro e demolir amanhã. Talvez você pudesse, Ana concordou calmamente. Mas você não pode comprar de volta o dano que você acabou de tentar fazer ao coração daquele garotinho. E você não pode demolir o amor nesta família, não importa o quão forte você tente. Vários outros clientes começaram a aplaudir, uma demonstração silenciosa de apoio que ficou mais alta à medida que mais pessoas se juntaram. Os trabalhadores da construção diante se levantaram e o jovem que havia mencionado seu irmão se adiantou.
Senhora, ele disse a Clara, meu irmãozinho é como o André e eu gostaria que alguém como Asra, Ana estivesse cuidando dele se eu não estivesse por perto. Se você está gostando desta história, inscreva-se em nosso canal para mais histórias emocionantes. Clara olhou ao redor do restaurante, não vendo nada além de rostos unidos na proteção de um garotinho especial, e finalmente entendeu que ela havia perdido mais do que apenas seu emprego. Naquela manhã, ela havia perdido a chance de fazer parte de algo bonito, algo que o dinheiro não podia comprar e o poder não podia controlar. Enquanto ela pegava suas coisas e saía sem outra palavra, Ana voltou para a mesa de Machado e André com um prato de panquecas douradas perfeitas, simples como prometido, com xarope de bordo ao lado. Mas o que aconteceu a seguir provaria que às vezes as lições mais valiosas vêm dos professores mais inesperados. 3 meses depois, Ana estava limpando a mesma cabine de canto quando ouviu o familiar tilintar do sino do restaurante. Ela olhou para cima para ver Machado e André entrando pela porta, ambos usando sorrisos correspondentes que falavam de aventuras compartilhadas e piadas internas. André imediatamente correu até ela, seu rosto brilhando de excitação. Senhorita Ana, olhe o que eu trouxe para você. Ele estendeu uma estrela cuidadosamente feita de papel dobrado, pintada de dourado e prata, com pequenos brilhos que capturavam a luz da tarde. Papai e eu fizemos juntos. Ele aprendeu a fazer origami só para que pudéssemos fazer algo especial para você. Machado se aproximou mais devagar, seus ternos caros substituídos por jeans confortáveis e uma camisa simples de botão. A tensão perpétua que havia marcado seu rosto durante o primeiro encontro havia desaparecido, substituída por algo que se parecia notavelmente com paz. André insistiu para pararmos durante nossa aventura de sábado, ele explicou, mas seu sorriso sugeria que ele estava tão ansioso para voltar quanto. Nós vamos em aventuras todos os sábados agora, André anunciou orgulhosamente, subindo em sua cabine favorita. Na semana passada fomos ao Jardim das Borboletas e o papai aprendeu que as borboletas provam as coisas com os pés. Você sabia disso, senhorita Ana? Eu não sabia disso. Ana riu, aceitando a estrela de papel como o tesouro que era. Isso é incrível. O que mais vocês dois descobriram? Enquanto André se lançava em um relato entusiasmado de suas recentes explorações, e para o Museu de Ciências onde eles haviam construído foguetes, o parque onde eles haviam alimentado patos e aprendido seus nomes, a biblioteca onde André havia encontrado 3 novos livros sobre constelações. Ana notou a profunda mudança em pai e filho. Eles terminavam as frases um do outro agora, compartilhavam piadas privadas e se moviam com o ritmo confortável de 2 pessoas que haviam aprendido a realmente se verem. E o acordo Fonseca? Ana perguntou calmamente enquanto André estava distraído pela jukebox. A coisa toda deu completamente errado, Machado admitiu com um encolher de ombros. Descobriu-se que eles estavam procurando por uma empresa que pudessem controlar, não um parceiro que pudessem respeitar. A melhor coisa que já nos aconteceu, na verdade, eu reestruturei todo o modelo de negócios. Agora eu trabalho de casa 3 dias por semana e os sábados são sagrados. Sem reuniões, sem ligações, sem exceções. E a empresa? O sorriso de Machado se alargou, mais lucrativa do que nunca. Acontece que quando seus funcionários veem você priorizando a família, eles começam a fazer a mesma coisa. A produtividade aumentou, a rotatividade diminuiu e estamos atraindo o tipo de parceiros que entendem que um bom negócio começa com boas pessoas. André pulou de volta para a mesa, seus olhos brilhando com uma ideia. Senhorita Ana, papai diz que você tem uma filha na faculdade. Ela também gosta de estrelas? Ela gosta, Ana disse, pensando em sua. Joana estudando astronomia a 3 estados de distância. Ela está aprendendo sobre elas na escola. Nós deveríamos todos olhar para as mesmas estrelas em algum momento, André sugeriu com a pura lógica da infância. Dessa forma, estamos todos conectados, mesmo quando estamos longe um do outro. Sabe de uma coisa, amigão? Machado disse, bagunçando o cabelo de seu filho. Eu acho que essa é a coisa mais inteligente que alguém disse a semana inteira. Enquanto eles se preparavam para sair depois de compartilhar panquecas e histórias, André de repente ficou sério. Senhorita Ana, você se lembra quando aquela senhora má disse que eu não era normal? O coração de Ana se apertou, mas ela manteve a voz firme. Eu me lembro, querido. Bem, eu decidi que ela estava certa, André disse, então abriu um sorriso antes que Ana pudesse responder. Eu não sou normal, eu sou extraordinário, é o que o papai diz. Que o normal é chato e o extraordinário é o que torna o mundo interessante. Os olhos de Machado se encheram de lágrimas enquanto ele ouvia seu filho falar com tanta confiança e alegria.
Ele começou um clube na escola, ele explicou, para crianças que pensam de forma diferente. Eles se chamam de o Clube Extraordinário e estão ensinando outras crianças que diferente não significa errado. Significa apenas especial. E adivinha só, André acrescentou animadamente, mais 3 crianças se juntaram esta semana. Nós vamos mudar o mundo inteiro, uma pessoa extraordinária de cada vez. Enquanto eles caminhavam em direção à porta, André se virou mais uma vez. Senhorita Ana, obrigada por me proteger naquele dia. Papai diz que é isso que os anjos fazem. Eles aparecem quando as pessoas precisam deles, disfarçados de pessoas comuns fazendo seus trabalhos. Depois que eles saíram, Ana ficou no restaurante tranquilo, segurando a estrela de papel de André, pensando sobre os efeitos em cascata da bondade. O momento de escolher defender uma criança havia mudado não apenas a manhã deles, mas suas vidas inteiras. Machado havia reestruturado suas prioridades. André havia encontrado sua confiança e ela havia se lembrado de que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente se recusar a deixar a crueldade vencer. O sol da tarde entrava pelas janelas, lançando luz dourada sobre o piso em xadrez, e Ana sorriu enquanto colocava a estrela de André na janela, onde todos podiam vê-la brilhar. Porque é isso que pessoas extraordinárias fazem. Elas garantem que a luz continue brilhando, não importa o quão escuro o mundo possa parecer. Se você gostou desta história, por favor, lembre-se de curtir, deixar um comentário com seus pensamentos e se inscrever para mais. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta de que, às vezes, a força mais poderosa do mundo é simplesmente escolher a bondade quando ela mais importa.